Afinal, o Tite vai levar ou não vai levar o Pedro do Flamengo para a Copa do Mundo do Catar? Essa é uma questão bastante polêmica, né? E se ele convoca o Pedro sem a devida testagem, pode ser algo bastante complicado para a relação, inclusive, do Tite com seus jogadores, né? A meu ver, levar o Pedro para a Copa do Mundo tem muito a ver com a testagem, ainda que mínima, desse jogador na partida contra a Tunísia. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes disso, pedir só a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. Para você que é um apostador que curte uma aposta esportiva, eu deixo a dica da OneXBet, porque, olha só, é uma empresa mundial de bookmaker, né? Patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, Liverpool, Barcelona, também inúmeras competições. Por exemplo, a Série C do futebol brasileiro é patrocinada pela OneXBet. Mas não é somente por isso. É porque é uma casa de aposta tida lá na Europa como a mais confiável do mundo, né? Do mundo. E que, assim, gente, não é somente por isso. Trata você, de fato, como um consumidor. Não apenas como um mero apostador. Então, por exemplo, não vai ficar sumindo os mercados, né? Eles não vão ficar suspensos nos acréscimos da partida. Isso não acontece no XBet. E outra, se você ganhar um valor bem legal, não vai ter burocracia para você receber os seus ganhos. Se você ganhar R$100, você vai receber na XBet e em outras casas de aposta, acho que sem muitos problemas. Se você ganhar mais de R$1.000, 2, 3, 4, 5, aí depende da sua sorte. Aí você vai perceber que o XBet é diferente. Você vai receber qualquer valor, gente. Qualquer valor. Imediatamente após o seu pedido de saque. Sem nenhuma burocracia. Nada. Zero de burocracia. É indicado para você dar uma força para esse canal. Se você ainda não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Depois você volta, pega o código promocional XJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, aí no limite até de $200. E de quebra, faz a sua fezinha aí nos jogos, por exemplo, Brasil, amanhã contra a Tunísia, né? E um pouco mais tarde, né, também vai ter jogo da Argentina contra a Jamaica. Você pode fazer sua fezinha, até um combinado aí. Por que não? Nesses dois jogos aí. Tá certo, minha gente? Usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Se cadastra lá. Você pega o código promocional XJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? É isso, dessa força aí. Vamos lá. Olha só. O Tite deu uma declaração falando, olha, não tem nenhum, abre aspas, não tem nenhum, já tem o diagnóstico do Pedro e sei o que ele pode dar, né? O Tite aí sendo bastante enfático sobre o que ele pensa do jogador do Flamengo, né? O que ele acha do Pedro, né? O que ele viu do Pedro, né? Ele continua, abre aspas, ele possivelmente terá uma situação no jogo, possivelmente, não é assegurado que sim, mas independentemente disso, eu já tenho o diagnóstico do Pedro, né? Eu sei o que ele pode dar, na verdade, aí a descrição completa, né? Não será só esse jogo que vai determinar, fecha aspas, não vai ser só esse jogo que vai determinar a convocação dele para a Copa do Mundo. É bem complicado isso. É como se ele estivesse já tirando um corpo fora e deixando a decisão depois para coisas que a gente não conhece. Ele pode perfeitamente considerar que o Pedro é esse jogador fantástico, que ele conhece e tal, e não chamá-lo para a Copa do Mundo. Quando ele fala se ele possivelmente vai ter uma chance no jogo, mas não está assegurado que sim, a pergunta que se faz ao Tite é o seguinte: por que não está assegurado? Se o jogador nunca for convocado e teve a convocação agora, na última data FIFA, antes da Copa do Mundo, qual é a lógica do jogador não ser testado? Por acaso, o Tite estava com medo de perder de Gana? É isso? Ele já não conhece o Richarlison profundamente? Qual é a lógica, por exemplo, dele não colocar o Pedro para jogar? O que irrita, no caso, é que ele não coloca o jogador nem alguns minutos. E aí, como ele não chamara o Pedro antes, essa testagem deveria ser muito, muito séria. Né? Muito relevante, né? Ou seja, o jogador deveria ser titular nos dois jogos, porque ele já conhece os outros. Agora, qual é o problema do Pedro começar jogando contra a equipe da Tunísia? O Tite está com medo da Tunísia, é isso? O Tite já não conhece jogadores como Richarlison e outros. Qual é o problema do Tite? Qual é o problema do Tite, gente? Agora ele fala assim, ó, possivelmente, tem uma situação no jogo, possivelmente, não é assegurado que sim. Independente disso, eu já tenho o diagnóstico do jogador. Qual é o diagnóstico, o Tite? Né? Fala isso mais claramente. Né? Eu sei o que ele pode dar.
Você sabe? Mas você sabe o que ele pode dar só no treinamento? É isso? Não será só esse jogo que vai determinar a convocação dele. Você está se complicando, professor de primeira série? Você está se complicando. Né? Porque como você fala assim, eu sei o que ele pode dar e não testa o jogador, né? Não será somente esse jogo que vai determinar. Você está falando que você pode convocar um jogador para a Copa do Mundo sem esse jogador ter jogado uma única partida como titular da seleção brasileira. É isso? Ou talvez jogar os 15 minutos de um jogo, que é o mínimo, né? O mínimo que se espera é isso. Pelo menos entre na partida, né? Aí você fala que possivelmente mas não está segurado. Qual é a lógica disso? O Pedro é um baita centroavante, não tem ninguém na seleção brasileira hoje que pode ser o centroavante tão eficiente para o Brasil como o Pedro. Pedro é um dos grandes artilheiros hoje do futebol sul-americano, mas não é somente por isso, é pela qualidade do jogo dele. E a seleção brasileira precisa de um centroavante como o Pedro. Não há nenhum outro como o Pedro, gente. Ele é diferente de todos que o Brasil tem hoje, que o Tite tem à sua disposição. Então já era para ter sido testado no jogo contra a Gana. Não foi que seja testado nesse jogo contra a Tunísia. E ele fala que possivelmente não é que não está segurado. Porque a questão é, se ele não coloca o Pedro, de jeito nenhum, nem em alguns minutos, como ele vergonhosamente não colocou na outra partida, como é que ele vai justificar? E aí por isso que isso se complica, né? Como é que ele vai justificar para o grupo que ele vai levar um jogador para a Copa do Mundo que ele não testou nenhuma vez, que ele não colocou para jogar? Porque ele, que é o professor de moral e cívica, né? Gosta de ser o moralista da história, ele gosta de criar essa tese aí, de que a seleção brasileira é um ambiente para testar jogador, e a partir dessa testagem, né, que gera a confiança de todos com o jogador, inclusive da comissão técnica, e é a partir daí que o jogador acaba tendo ali a sua chance na seleção. Então ele levaria o Pedro para a Copa do Mundo sem essa testagem? Sem colocar o jogador sequer alguns minutos? É isso? Então a questão é, se o Tite coloca o Pedro amanhã 15 minutos, já fica complicado, por exemplo, justificar que ele vai levar o Pedro. Eu não acredito nessa história, falando, eu já conheço o jogador, sei preparar. Esquece isso, gente. Isso é conversa mole do tal do professor de primeira série. Ele gosta dessa conversinha mesmo. Conversa mole. Cuidado para não se encantar com essa conversinha mole do Tite. Cuidado. Tá? Ele tem a obrigação de colocar o Pedro como titular amanhã, mas não vai fazê-lo. Que pelo menos coloque alguns minutos, talvez no segundo tempo. Ainda assim seria pouco. Ainda assim seria complicado justificar para o seu grupo esse tipo de situação de convocação do Pedro para a Copa do Mundo. Mas é o mínimo que se espera dele. Então essa fala é muito complicada. Então, muita gente das redes sociais refletindo essa fala do Tite, achando que tá tudo bem, Pedro já está na Copa do Mundo. Não tá não, gente. Não tá nada disso. Na minha opinião, depende muito desse jogo. Ele precisa entrar alguns minutos. Pelo menos alguns minutos. O ideal era o jogo inteiro, mas pelo menos alguns minutos. Porque se ele não entrar em alguns minutos, pelo menos, ou o Tite vai se contradizer demais, de uma maneira absurda com alguns jogadores. Ao menos alguns jogadores do seu grupo vão ficar bastante contrariados com ele. Né? Ou então ele vai se contradizer profundamente, ou ele não vai levar o Pedro para a Copa do Mundo, coisa nenhuma. Entende? Então, o ideal para aqueles que gostam do Pedro é esperar que ele jogue amanhã, que ele entre no jogo, pelo menos o segundo tempo inteiro, né? Já que ele não vai começar a partida como titular. Pelo menos o segundo tempo inteiro. Se não for o caso, é que não entre faltando 2, 3 minutos para acabar, que também seria um vexame, uma vergonha. Inclusive uma falta de respeito com esse excelente jogador que é o Pedro. Tá bom, meus amigos? É isso.